Começando o nosso podcast Vendendo Maringá. Hoje, uma edição especial de um amigo particular que eu admiro, gosto muito dele. Só tenho elogios, já falei vários elogios dele. Ele falou, encurta um pouquinho para parar de puxar o saco. Então, já vou encurtar um pouquinho aí. Disse para ele, volto a dizer, esse programa, esse nosso projeto Vendendo Maringá, é só uma demonstração de tudo que ele fez pelo Marcel e tenho certeza que fez também pelo Nelson, que é a pessoa que eu estou aqui compartilhando a nossa mesa sempre. Nelsinho, e aí, meu caro? Opa, começando aí mais um podcast Vendendo Maringá, o podcast que traz sempre os melhores profissionais na melhor cidade do país para se viver. E hoje, obviamente, estamos de fato com um dos melhores também. Um dos melhores, se não o melhor comunicador de Maringá e região. E é uma honra tê-lo aqui. E passo a palavra de novo para o Marcel para que ele possa apresentar o amigo. Isso é bom, é gostoso, é gratificante a gente estar aqui, né, Nelson? A gente poder compartilhar e de uma forma ou outra querer ajudar o próximo. E sem dúvida alguma, essa figura que está aqui, eu já chamei ele para participar desse projeto. Isso em 2019, quando eu tive a ideia, e ele fala que na ideia, falou assim, é um maluco, nem tá sabendo o que tá falando aí, então hoje ele tá aqui com a gente. Gostaria de apresentar a vocês Juliano André Pinga Fogo de Oliveira Neto. E aí, tá falando com ele ou não? Tá falando com ele, tô por aqui firme na parada, meu querido. Juliano, um prazer, cara, enorme. O prazer é meu. Eu acho que a gente só tem agradecimento por tudo, tanto como você, como o pai, representam para Maringá, né, Nelson? Você estava falando que é gratificante, que elogiou ele na frente, quiser falar na frente dele, igual você estava falando? Não, mas a gente já trabalhou na mesma emissora, já nos conhecemos há um bom tempo, a gente sabe tudo que o Juliano e que o pai dele já representaram, né, e representam na comunicação dessa cidade de Maringá. O que é muito legal também, que é uma história não só da comunicação, mas de missão mesmo, de vida, de tudo que já abraçaram aí de projeto social, enfim, muita coisa. E fico muito feliz de dar as boas-vindas para você, Juliano. Eu que agradeço o convite, Marcel, Nelsinho, Marcel, amigo particular também aí. Tem tanta coisa que nós não podemos falar no podcast aqui, como amigos, mas estou feliz demais poder bater um papo com vocês hoje do lado contrário do que normalmente eu faço, principalmente no rádio, né? Que o rádio é o bate-papo e tudo mais, só que eu fico normalmente do lado contrário quando você conduz o bate-papo, né? E hoje eu tô vendo que o negócio é meio tenso quando você tá do lado contrário, né? Já vai no banheiro já ou não? Já, claro. Antes. E tem gente que fala, você é acostumado com isso. Não é bem assim. Mas é diferente, é diferente. aquilo que eu falo, né? A gente, quando tem comprometimento, quando tem responsabilidade, tudo que você, por mais que você tenha toda a experiência do mundo, sempre que você vai começar alguma coisa, bate aquele friozinho na barriga, é sinal que você é uma pessoa comprometida e quer, né, fazer as coisas certinho. E principalmente, vamos atender as expectativas? Será que é isso mesmo? Poxa, meu Juliano pra falar um negócio, o cara não falou nada a ver, cara. Nunca mais convida ele pra nada. Mas aqui, ó, esse podcast aqui, Juliano, é um bate-papo, né? É uma conversa, mas principalmente pra gente saber um lado do Juliano que as pessoas não conhecem tanto. Né? Realmente, esse é o projeto, porque né? a gente chega às vezes, né, eu tô aqui, Nelson Júnior, apresentando um podcast. Qual que é a minha história de vida? Como que eu cheguei aqui? Por que eu tô cumprindo esse propósito? Por que eu tô com essa missão? O pessoal só tá me vendo agora, né, como profissional. Mas como que eu cheguei até aqui? E é isso que a gente quer que você fale, sabe? Porque não é só... às vezes o pessoal, né, gosta muito de olhar para aquele que tá vendo na televisão ou tá ouvindo no rádio e fazer uma crítica que às vezes não é tão construtiva, mas não sabe a nossa história. Não sabe de onde que a gente veio, os perrengues que a gente passou. E a gente quer saber isso de você. Que você comece lá do comecinho. Onde você lá nasceu. De Jandaia. Porque toda história tem os dois lados e não é só de glória, né? Não, Tem muito perrengue por aí. Mas ninguém quer, né? Só quer a glória, né? Geralmente o pessoal quer só a colheita, não quer o plantio.
Então, o que a gente quer saber, Juliano, primeiramente, para todo mundo que tá assistindo, cara, é um prazer estar dividindo a mesa com essas duas personalidades, dois comunicadores natos. Juliano nasceu dentro da telecomunicação, o pai, um professor para ele, tenho certeza absoluta. O Nelsinho, um cara que batalhou, venceu, ficou no ao vivo aí durante 9, 10 anos na televisão. Sabemos de todas as dificuldades dos dois lados aqui, duas personalidades. Então, para mim é uma satisfação. Eu sou um sapo no meio desses dois aí. Só tô aqui para encher linguiça, na verdade. Mas leva jeito. Não, leva jeito. Depois, terminando o podcast, quero que você pega depois, na hora que você estiver assistindo de novo. Sim. Cronometra o tempo. Ele fala mais do que nós dois juntos. Sim. Então, fala Presta pra caramba. Ei, mas eu pergunto para você e respondo, né? Isso! Bate escanteio, cabeceio. Boa parte das perguntas ele sabe responder. Então vai aí. É duro ser amigo particular? Eu te faço companhia, vai lá, tranquilo. Que eu vou responder todas as perguntas. Então você faz a pergunta pro Juliano. E você responde. Eu respondo. É bom. O que você achou, Juliano? Fica tudo certo, tá Pessoal, tudo em então casa. Juliano, mas Vamos lá. tirando as brincadeiras de lado, vamos lá. Então a gente quer conhecer um pouco o lado do Juliano André. Aonde ele nasceu, quando ele nasceu, como que foi a vida dele. A gente quer saber um pouquinho desse outro lado, já que você comentou que você sempre tá ao lado contrário. Você é o entrevistador, né? Você que pergunta. Hoje está sendo ao contrário. A gente quer conhecer um pouquinho do Juliano. E a gente sabe esse lado humano, que não só você, como toda a sua família. Um beijão, dona Lília, que até hoje ainda continua conduzindo essas ajudas comunitárias. E a gente tira o chapéu, não é um chapéu pequeno, não, um grande chapéu. Então, primeiramente, vamos falar um pouquinho do Juliano André. Quem era o Juliano André de Oliveira Neto? É isso? Bom, nascido em Jandaia do Sul, aqui pertinho de Maringá, terra do nosso governador Ratinho Júnior. Nasci em 84, estou aí prestes a completar agora dia 7 de maio. Inclusive, se quiserem organizar uma festa para mim aí, lá na chácara. Na chácara do Marcel, de preferência. E 38 anos, né? Nasci em Jandaia, morei em Jandaia até 2002, de 2002 para cá. Aliás, 2005 para cá vim morar em Maringá. 2002 eu vim para cá pela primeira vez para fazer faculdade de jornalismo, a qual eu não concluí, né? E me arrependo até hoje de não ter concluído. Antes não, mas depois de um tempo sim. E vim para cá fazer programa de rádio, começar no rádio. E em 2005 para cá em definitivo para morar aqui quando eu me casei, né? Em 2005 me casei e vim morar em Maringá. Legal, e tem uma curiosidade do seu nome, né? Que o pai, né, reconheceu o nome dele como Pinga Fogo, que não era o nome dele, né? Era Benedito. Isso. Ele acrescentou, na verdade, um pouco antes das eleições, porque meu pai não gostava de lembrar, mas assim, bom, quem é mais antigo aqui conhece na região, ele foi deputado federal, né? Em 89, foi o segundo mais votado no estado do Paraná, naquela época, né? E ele era gerente de uma rádio em Jandaia, da Rádio Cidade de Jandaia. E aí, precisava ter um nome lá, Sim, pra não ter problema, o nome que você utilizaria. O nome político, o nome Isso. que ia, por exemplo, no Santinho. Isso, mas tinha que ter no documento, se eu não me engano. Antigamente era algo nesse sentido. Era na caneta, né? Que, né, teve esse problema, não falo isso porque o meu avô, o Antenor Sanches, e teve o irmão dele, o João Sanches, foram candidatos juntos, e o cara votava Sanches. E daí quem que era o Sanches? O Antenor ou o João? Sim. Então isso é justamente isso. O cara votava Pinga Fogo. Tinha que diferenciar. Mas quem é o Pinga Fogo, né? Então era isso que ele teve que colocar no nome se eu não me dele. engano, tinha que ter no nome lá. Isso. Então aí ele acrescentou, ele solicitou acrescentar no nome, de forma oficial, judicialmente. Então ele colocou, se eu não me engano, 87, 88, mas por aí, ele acrescentou no nome. E depois, em 98, eu acrescentei no nome. Foi quando eu tirei meus documentos. Não tinha identidade, não tinha nada até naquela época, tá com 14 anos. E antigamente não tinha tanta pressa assim de Eu acho que ele CPF, nem jogava bola, né, Nelson? Quem identidade. Bola, pegava com 9, 7 anos, tinha identidade. Né? Não. Tem uns jogadores que... Eu jogava conversa fora também, igual eu faço hoje. Não, a gente fala isso É. porque quem jogava campeonato, eu falo, o Nelson deve ter feito isso e eu fiz isso.
Você tinha que ter identidade. Com 7 anos de idade, ninguém tinha identidade. Como você jogava bola onde, Marcel, que os caras te levavam? Eu não sei também, mas me levavam, né? Me levavam junto. Vai junto. Eu bati um bom papo, eu acho. Com Ele certeza. tá falando dos gatos do futebol. É, Gato do não, futebol. pode ser. O cara é registrado com Não. 10 anos já... Eu não disputava nada. Mas Capaz. você joga bola? Não, bateu uma bolinha, rachão ali, porque eu sou um cara bom de amizade, Você- entendeu? O pessoal te chama ainda. Não, ainda chama, ainda tem a turminha aí. Era o dono da bola. Era o Segunda, dono da terça. Segunda, terça, quinta e Era o sábado. dono da bola, né? Isso, O jogo de do uniforme uniforme era também. dele. Mas você se não jogasse, não tinha E ainda quem ia lá cortar a grama com o carrinho ainda. Entendeu? Ei, Juliano, então começou a tua história, você veio pra Maringá em 2002 fazer jornalismo e não terminou. Não, e vim fazer programa de rádio. Mas você já fazia alguma coisa de rádio em Jandaia? Não, nunca. Eu brincava de rádio, cara. É. Brincava de rádio, mas sem algum dia imaginar que eu faria rádio. Sim. Sabe, não tinha... Meu pai era radialista, mas não tinha... Eu ia na rádio de vez em quando e tal, mas não tinha essa noção de que eu poderia estar lá no microfone fazendo programa de rádio, como ele fazia, entendeu? Aí... Foi em 2002 que já tava fazendo aqui faculdade, se não me engano, tava no segundo ano. Não, tava terminando o primeiro ano de faculdade. Foi em novembro de 2002. Aí, num sábado, lá em Jandaia. Então ele chegava lá em casa e tal, depois do almoço, na hora do almoço ali, tomava uma cervejinha e falou, viu, tem um horário amanhã na rádio lá, por que você não vai lá falar a hora? Pra ver se você gosta. Aqui em Maringá. Aqui em Maringá. Ele já tava aqui também. Ele já tava. Então, O pai aqui... não tava com o programa, o pai só tava na rádio. Não. Ele já tinha um programa O de TV. programa do pai quando começou, sabe? Nós viemos pra Maringá pra rádio em 96. Outubro de 96 foi quando inaugurou a rádio. Quando meu pai comprou, então, 80% da Rádio Jornal. É engraçado como como que tem profissionais do rádio, né, que vieram de Jandaia para Maringá. Isso. Né? Então, assim, vários, o meu pai, bom, vamos lá, ele era gerente, ele começou na Guaracá em 80 e... não lembro quando lá, 78, por aí. E depois ele foi para Jandaia para ser gerente lá da Rádio Cidade Jandaia, foi deputado, aí ele renunciou ao mandato e ele veio para... Aí ele vendeu um sitinho que ele tinha lá em Jandaia e comprou uma rádio lá em Borrasópolis. Porque ele gostava de comunicação, comprou a rádio lá, que lá a rádio era barato. Comprou a rádio lá, mudou o nome, começou a crescer, porque ele foi o segundo mais votado sendo gerente de uma rádio em Jandaia do Sul, cara. Ser o segundo mais votado do Paraná, em uma época que não tinha internet, não tinha rede social. Não tinha nada, né? Sim. Como que a turma conhecia ele? Mas ele fazia dom, né? de rádio. Ele fazia programa de rádio. Era o alcance do rádio mesmo. O alcance do rádio, uma rádio AM. Pegava a região Vale do Ivaí e tal, que Maringá também pegava. Aí, depois, começou a crescer lá. E ele já tinha, acho que esse sonho de vir para Maringá. Porque ele começou a crescer lá e ele pegou e comprou uma parte de uma rádio em Apucarana. Entrou de sociedade e para administrar a rádio. Mesma coisa. Aí ele fazia nas duas emissoras. Aí cresceu mais um pouquinho, ele pegou e comprou aqui essa parte da rádio em Maringá. A maior parte da rádio aqui em Maringá. E veio para cá e fazia programa nas 3 emissoras, né? Montou o sistema Pinga Fogo de Comunicação. Em 96. Em 97 ele começou o programa na televisão. Já que ele já tinha feito alguns programas lá, ele dava umas pauladas legal lá na turma. E aí já era na Band, já? Começou como... Ele fez os primeiros programas, era a OM, né? Organizações Martinez. O M que viria a ser a CNT depois. Que depois... mesmo prédio onde era a Band no passado, lá na Carlos Gomes. Sim, lá no alto da Zona 5 ali. Sim. E aí, em 97, ele começou a fazer o programa de TV. Aí eu vim pra cá em 2002, mas pra fazer programa na Difusora. Aí ele comprou a Difusora e ficou concorrendo com ele mesmo, né? Entendi. Aí ele falou, não, vai fazer lá na Difusora, lá, dia de domingo. Vai lá falar a hora. O horário. Ele falou, vai falar a hora. E aí eu falei, não, beleza, eu vou. Aí eu peguei o carro. Como o meu sonoplasta era de Jandaia. Hoje ele é cinegrafista, o apelido dele é Bim Vox. E foi muito engraçado, cara, que ele vinha de ônibus no domingo para fazer técnica. E quem fazia o programa, se eu não me engano, era das 7 da manhã às 10 ou das 8 às 10 da manhã, era o Índio Maringá. O Índio Maringá fazia esse programa, o programa sertanejo. E eu peguei e trouxe o Binho. Binho, então não vai de ônibus, né? Eu vou para Maringá lá, falar a hora e tal. E no meio do caminho, ele, molecão, que ele acho que é 2 anos mais novo que eu, ele falou, cara, não, mas não vai falar só hora não, bicho.
Vou falar mais coisas. Falei, falar o quê, rapaz? Nunca falei no microfone e tal. Chama o Marcelo. Não, eu vou arrumar uma abertura pro programa seu. Cara, me lembro até hoje. Falei, mas que abertura? Ele falou, não, vamos achar uma música bacana. Ele já tinha essa experiência em sonoplastia. Não. E era um moleque novo, mas assim, ele é muito criativo. Esse moleque é muito criativo. Fala pra ele que a gente precisa também de uma... Ele tá contigo até hoje, né? Não, hoje ele tá fazendo... Ele é cinegrafista da Massa, da Rede Massa também. Fala pra ele que eu preciso de Mas ele é meu amigo. uma entrada aqui no nosso podcast, né? Precisa de um sonoplasta aqui pra poder colocar Não, e ele, cara, aí ele falou assim, não, vou achar. Você lembra da época do Herança? Sim. Quando o Herança estourou, aí tinha uma música que ele lá cantava lá, e abram cancha que aí vem os bonitão. E falou, cara, achei a música, que é os bonitão, eu e você. Falei, poxa vida. Aí, ó. Olha a ideia do cara. E colocou. Ele não enxerga. A hora que deu 10 horas, eu tinha um horário das 10 até as 2 da tarde pra fazer. Meu pai falou, não, fica lá das 10 até 11 horas, colocava música e depois falava a hora, só isso. A ideia era essa. A ideia era essa. A ideia era colocar a música, não falar nada, aí falar o nome da rádio, meio-dia. E soltar a música. 11 2. Às vezes chamar uma música e tal. Aí, na difusora. E você se identificava nesse momento? Não tinha o nome artístico, não. Era só o Juliano. Não tinha o nome artístico, né? Sim. Mas ele já arrumou uma musiquinha legal. Já arrumou uma musiquinha, eu já empolguei, já achei legal, né? Pô, bacana, né? Os bonitão e tal. Aí, e no rádio não tinha imagem, né? Então não tinha problema. E aí, cara, nós começamos. E a hora que ele colocou a música, aí sabe quando você empolga? Igual aqui, cara. Se deixar, eu vou ficar 4 horas aqui. 5. Aí empolgante e tal. Bom dia e tal, seu Juliano, filho do Pinga Fogo e tal. Ó, vou te fazer companhia. Liga pra cá e tal. Passei o telefone da rádio. Cara, chovia. Bombou, velho. Que benção, que legal. E a difusora era a rádio, vamos dizer assim, a rádio número 2 do meu pai. Não era a rádio que tinha audiência maior. Cara, eu lembro até hoje. Foram 120 ligações das 10 até as 2 da tarde, que pra mim era um... a pessoa ligar lá na rádio, legal, pra pedir uma música. Você nem imaginar, pra falar, que bacana que você vai fazer programa aí agora, sabe? Aí eu começava e conversando, sabe? Mandava um abraço. A difusora tinha uma audiência boa, né? Aí começava a mandar um abraço pra fulana de tal. AM, e tal, né? Era no AM, 960. 960. Não era ali na Nerval, não, né? Ela era na... Oh, meu Deus, na 15 de novembro ali. Era do Divanir Braspalma, né? Isso, era. E aí meu pai comprou boa parte e começou a administrar. Viemos para a Avenida Paranavaí, aqui. E aí começou, cara. Foi o primeiro programa. Isso em 2002. 2002. Adorei. Era no domingo. No domingo. Você adorou. Domingo. Nossa, show de bola. E colocava música, o pessoal pedia música. Mandava abraço pro cara. Você fazia jornalismo nessa época, Juliano, ou não? Já tava fazendo. Já. E aí, beleza. Aí meu pai daí gostei e tal. E minha mãe tava ouvindo, né? E daí, Lília? Não, e vai bem e tal. Aí peguei e fiz mais um domingo. Aí falou, gostou mesmo? Gostei. E falou assim, então você vai fazer lá na Nova Engá. Que aí era a outra rádio nossa, dele, né? a líder de audiência. Aí só que você vai fazer no sábado. Vai fazer um programa chamado As Campeãs da Semana. Aí fiz um sábado, 2 sábados. Era do meio-dia às 2. Cara, mas era todo dia, todo sábado era a mesma música que eu rodava, velho. As mesmas campeã. Porque assim, é que nem você pega hoje aí. Hoje até, o mercado aí tá até que muda um pouquinho, mas assim, era o Gustavo Lima, era mais pedida, era lá o bloqueado. Sábado era o mesmo. Gustavo Lima. É que a forma de medir era diferente. A forma de medir era diferente, né? Hoje você vê pelo acesso. Pelo acesso no Spotify, pelo acesso não sei onde, pra baixar a música. Mas assim, você coloca aí 2, 3, 4 semanas, são os mesmos que estão ali entre os 10, só muda um pouquinho a posição. Mas são os mesmos. Falei, pai, não muito legal, né? Assim, é a mesma música. Não. Então faz o Sabadão Campeão e atende lá o povo lá, aquele gás de música. Falei, então tá bom. Uma hora vai deixar a sugestão pra você. Então tá bom, deixou. Aí fiz 2 sábados também. Mais 2 sábados. Aí ele falou assim, viu? Volta lá pra difusora. Aí vai fazer dia de semana lá à tarde, então. Vou arrumar o horário lá, você durante faz... a semana. Faz das 2 às 4. Porque à tarde, no rádio, teoricamente, a audiência é menor que de manhã. Sim. Aí voltei pra lá, fiz mais um tempo, acho que fez o quê? Um mês e pouquinho. Aí ele pegou e me jogou pra Nova Engá de novo pra fazer no horário da tarde. Ele ia fazendo o experimento, né? Aí fui pra lá, aí depois de lá,
eu fui para de manhã, na Nova Engá de manhã, para fazer das 10 ao meio-dia, que era o horário que era depois dele. E depois um dia ele falou, eu não vou fazer mais das 8 às 10, só vou fazer o coligado nas 3 rádios, que é das 7h30 às 8. E vou vou passar para outro. Aí ele perguntou pro meu irmão, né, pro Nino, que é o que manda na rádio lá. Viu, eu precisava colocar um e tal, eu fui falando os nomes, ele falou assim, não, coloca o Ju pra fazer, ué. Sim. Não, mas não dá conta. Coloca lá, se não der conta, você tira. E coloquei e tô até hoje. Olha só. Lá. Você novão de tudo, pegou a rédea. E vai, e outra, cada um tem seu jeito. É. O problema desse filho do Pinga Fogo é que muita gente quer comparar você com o cara. Esse é o que eu até ia abordar, né? Eu ia abordar essa questão aí, porque a comparação é a mesma coisa lá que tá lá, a gente tá vendo lá o Faustão lá e o filho dele apresentando junto, né? A gente compara. E eu também comparo, falo, rapaz, o cara não tem nada a ver com o Faustão. E a gente é desse jeito, todo mundo compara. Você vai acabar esperando, né? Criando essa expectativa de... né? E ao mesmo tempo uma comparação assim, porque cada um tem um perfil, cada um tem um jeito, né, Juliano? E você teve uma escola, às vezes até que você tocou sozinho com as suas coisas, do teu jeito. Exato. Nelson, eu vou pra te falar, por exemplo, que nem às vezes a pessoa pergunta, mas você não é igual ao seu pai? Não, primeiro que eu nunca fui. O meu pai tinha um jeitão dele. Meu pai era o coração, bom, que não cabia dentro dele. Ele era mais bondoso fora do ar do que no ar ainda. Fazia muita coisa que ninguém sabia e tal. Só que meu pai nunca foi um cara assim de... Como é que eu posso falar pra você? De abraçar, de conversar bastante. Ele era assim mais no canto dele. Reservado. E tal. Era o jeitão dele. Mas as pessoas gostavam do jeito dele. Até o meu irmão mais velho disse, na única entrevista que ele deu até hoje, para falar do meu pai, ele falou assim, o Márcio perguntou para ele, por que seu pai deu certo na TV? Porque seu pai era polêmico? Porque seu pai ajudava e tal? Ele falou, não, porque meu pai era autêntico, ele era na TV e no rádio que ele era fora. Ele era daquele cara que dava umas pauladas e também era de bom coração. Mas não ficava assim. Eu já sou de chegar, o Marcelo me conhece. Eu já sou de abraçar e ficar. Eu não consigo ir num lugar, você não me chame pra ir num lugar pra tomar uma cerveja. Pelo amor de Deus. Ele não bebe? Não, porque assim, eu não vou lugar pra ficar 15 minutos. Sim. Por isso que política pra mim não serve. Aquele negócio de passar num evento só pra marcar presença, isso pra mim não existe. Só marcar território e ir embora. Eu vou na chácara do Marcelo, eu chego lá 10 horas da manhã e saio 10 horas da noite, quando eu não posso lá também. Mesmo sem ser convidado. Duro. E esse é o meu né? jeitão. Sim. E isso, não sei se eu aprendi com a minha mãe, sabe? Mas é assim, deve ser muito difícil você ter uma referência, como foi seu pai. A gente tem coisa que de bastidor de TV que as pessoas não sabem. Mas o pai dele, se anunciasse o número da Band, trancava Sim. Não aguentava, a linha não aguentava. BX lá, né? Não aguentava. Então, Carregava, né? ele sabe disso. Ele sabe Sim. disso. Foi um ícone, né? É uma referência. Mas agora assim, ele falou, né? O segundo mais votado do estado. Sim, mas ele fez. Numa época que não tinha rede social, não tinha nada. Né? Mas ele fez a história dele. E assim, às vezes a pessoa vai querer sempre ter o pai como referência. E depois isso é muito difícil, às reflete, vezes. Né? Reflete em você. Talvez essa preocupação das pessoas que ser do jeitão dele, parecido com ele. Mas você tem a tua história, teu jeito. Não, eu tenho meu jeito. Assim, o que eu preciso fazer? Seguir a linha. A linha que ele seguia. Então seguir a linha, mas do meu jeito. Sim. É o Juliano Pinga Fogo. Eu sou eu. E não sou Juliano Pinga Fogo. É Juliano Pinga, né? Juliano Pinga. E ele que colocou, ele falou assim, não, você é Juliano Pinga, tá? Pinga Fogo sou eu. O nome tem uma curiosidade. Juliano Pinga, ele falou... Não, de verdade, ele falou... O nome de batismo não é esse, de nascimento não é mas esse. Não, mas ele falava, o seu Juliano Pinga, tá? Pinga Fogo sou eu. Pinga Fogo sou eu. E ele se preocupava muito com isso, né? De falar, esse nome vai ser o seu, você vai fazer isso aqui tem tua cara, isso não tem. Ele se preocupava com isso, né? Sim, quando eu comecei TV... pela primeira vez, eu fiz um programa dele gravado na hora do almoço, uma vez. E ele lá, cara, acompanhando. E ele era muito chato pra essas coisas. Crítico. Nossa, demais. E eu consegui fazer um programa gravado ainda inteiro.
Beleza. Aí, o ao vivo, nós começamos a fazer o Band Cidade, eu e o Salsicha junto. Às 18 horas, 18 e pouquinho, final do dia. Isso, Ah, 6h30 da tarde. Sim. Aí ele falou assim, pra ter uma ideia, foi assim, viu? O Vicente tem um horário lá à noite, tal, falou pra mim pegar o horário. O Vicente é o Vicente Malucelli. Isso, o diretor o diretor da TV Maringá. Isso. Falou, viu, você faz o programa? Eu falei, não sei, pai, mas o senhor acha que dá certo? Na lata ele respondeu assim, se eu achasse que não achasse que dava, eu nem te perguntava. Sim. Você vai? Eu falei, eu vou. Então tá bom, começa segunda-feira. Foi quando? Segunda-feira. Segunda-feira. Mas como que vai ser o programa? Se vira, notícia, eu sei o Salsicha. Falei, então tá bom. Mas como que eu vou fazer o programa? Se vira. Porque o Léo tinha saído da Band pra ir pra RIC. Sim, Léo Júnior. Cara, eu tremi igual a Vara Verde no primeiro programa. Nunca tinha feito um programa ao vivo de TV. Cidade era o Léo foi pra RIC. Léo Júnior, isso. E aí ele teve a incumbência de assumir o Band Cidade num horário que é um horário assim que pega o pessoal chegando em casa. Isso, cara. aí já foi assim. 18h15, acho que é 18h15, 18h30. Aí já foi. Entrar no lugar do Léo Júnior, um comunicador já experiente. Sim. Certo? E com a comparação ainda do Pinga Fogo junto, sabe? É duro, né? Sim. Cara, não foi fácil. E você tava com quantos anos naquela época, Juliano? Foi em 2009, cara. Nove. Acho que foi 2009. Eu tava na RIC nessa época. Acho que foi em 2009, se eu não me engano. Dia 3 de agosto de 2009. Ou foi 2010, você sabe, eu sou ruim pra data, pra caramba. Mas você Não guardo muito, não. Né? O Juliano falando aqui, a gente começa a ver que o Nelson comentou também, a gente tava conversando, que Jandaia veio, exportamos bastante gente de Jandaia pra cá. Sim. E a gente tava... O próprio Léo, que a gente falou aqui, o Léo. Léo Júnior, Cristina Calisto, Salsicha, meu pai, tudo o Jandaia. Ratinho. Tudo Não sei Jandaia. como que é uma escola, né? Não sei o porquê disso, né? E eu vim ali no seu pai, cara, no embalo. Mas seu pai... Você sabe que tem muito né, também de um histórico da própria região, né? A TV Tibagi era em Apucarana. Isso. Né? A sede dela é lá ainda, né? Na verdade, ainda, né? Então tinha essa proximidade com a TV, tinha essa coisa da rádio. As pessoas sempre gostaram muito de comunicação na região ali. O berço do rádio na região foi Mandaguari, né? A Rádio Guaracá. Onde começou meu pai, o Ratinho começou lá, e tantos outros comunicadores aqui de Maringá e da região toda começaram em Mandaguari, na Guaracá. Aí a Rádio Cidade também era forte, né? Mas veio na sequência. Então é o berço ali da região, né? E todos esses, os mais velhos, passaram por ali. Mas o mais legal é que a gente começa hoje a ver os comunicadores de Maringá tiveram, em sua maioria hoje, eu posso dizer isso, uma escola com seu pai, né? É legal a gente ver alguns outros comunicadores em outras rádios ou televisão, e todos começaram com você. Você estava falando agora do Salsicha mesmo, começou com o teu pai lá. Sim. O Salsicha começou com meu pai, se não me engano, ele tinha 16 anos. Ele fazia parte técnica de som em comício pro meu pai. Sim. E ficou. E o Salsicha sempre foi aquele cara pau pra toda obra, sabe? Sim. Ele não tinha tempo ruim, não. Se era pra sair daqui meia-noite pra ir lá não sei na onde lá, vai embora. Ele não tinha esse negócio de 6 horas de serviço, Acabou. Hora extra, Não Não, o Salsicha foi o cara que não tinha frescura. Quer dizer, não tinha não tem ainda, né? Que ele continua. É legal a gente ver. Porque a gente fala, todo mundo tem os defeitos. Sim. O Salsicha tem, eu tenho, você tem. Todos temos. Mas ele, cara, pau pra toda obra. Mas eu vejo, você falou também agora... Corintiano, complicado, mas... de dois aqui. Você vê. Então, Você viu? o Índio Maringá, você acabou de falar dele também. O Índio né? Maringá. Junto com vocês começaram a fazer um programa na rádio. Então a gente começa a ver aqui pessoas que você estava falando que trabalharam o próprio Ratinho, né? O próprio Ratinho, que é de Jandaia, mas começou com o Alborguete na televisão. Quando o pai começou, quando o pai começou, acho que a concorrência dele era o Alborguete, né? Sim, quando meu pai começou, eu acho que era, naquela época. Cadeia, arrebentava cacetete lá. E era amigo do meu pai também. É interessante porque os comunicadores da época mesmo eram o Cadeia,
O Ratinho, não sei se ele tava começando É engraçado, com o cacetete lá, é engraçado que Cadeia era o nome do programa, né? É. Depois ele ficou mais conhecido como Cadeia do que como Alborguete, né? Exatamente. Depois ele acabou fazendo alguns programas nacionais, na CNT e tudo, ele teve uma... E cada um Mas do seu jeitão e outra. É aquele negócio, nada se cria, tudo se copia. Um copiava o outro e acrescentava algo um pouquinho diferente. Copiava um pouquinho e acrescentava mais um pouquinho. E assim ia pra frente. Ô, Juliano, você estava falando para nós que em 2002 você começou o curso de jornalismo, né? Voltando àquela pegada. Em 2005 você já estava morando em Maringá. Em isso. 2005 eu vim pra Maringá. Aí Novembro de 2005, na verdade. Aí Daí você eu me já casei. veio para Maringá. Foi o Isso. ano que você casou? é isso? Casou? Foi. Casou. Você Foi. casou com a Rosinei. Rosinei Rocco. É. Acho que eu Daqui conheço. de Maringá? Eu acho que eu conheço de- essa moça, viu? Conhece. Conheço. Ela é daqui? É de... Não, de Jandaia também. Jandaia. também. Também de Jandaia. Rosi, Aí veio morar aqui. beijão, minha... Ó, te amo, Brasil. Né? Ai, esse Maciel. Tá vendo? Eu chamo ele de Maciel, sabe? Você sabe por Maciel. que é Maciel? É. Tinha um caseiro na chácara. E o cara só me chamava de Maciel. Maciel. Ô, doutor Maciel, ô, seu Maciel, ô, seu Maciel pra cá, Maciel pra cá e o Juliano. Vai chamar na minha Maciel, frente, cara. Não, e esse aqui figurinha aqui, Não cara. dá pra perder a oportunidade. Não. Não, e esse figurinha, não digo que ele mora na chácara, mas todas as vezes que a gente tá junto, ele tá... Mas ele falou que você não convida Não, mais faz ele. tempo que você não convida, mas Marcelo. tem por causa dessas porcarias. Vamos né? deixar que o resto da família vai me convidar e mesmo que você não estiver lá, eu vou. E aproveitar agora que tá de turma de quarentena, dá pra gente ir lá agora. Porque a família não deixa. Isso é verdade, né, rapaz? O meu cunhado Kleber tá assistindo a gente aí. Kleber, libera uma agenda pra nós, pra poder usar essa chácara, pô. A sociedade é isso, né? Tem isso aí. Mas eu voltando a falar, daí o filho da mãe junto comigo. E uma das várias vezes que a gente foi lá na chácara, porque querendo ou não, né, eu entendo o lado do Juliano, lembro o pai ele era muito restrito nas suas amizades, né, Juliano? Sim. E assim como o Juliano também é restrito, por mais que ele seja despojado, assim como eu, a gente tem um pouquinho dessa parte de restrição na parte das amizades. Então aquele círculo de amizade, pelo menos o meu, eu vejo do Juliano, são pequenos, são poucos aqueles que a gente pode beber até dar risada, né? Cara, você sabe que ó, por exemplo, a gente recebe lá, porque você tá no rádio, tá na TV, o cara, não, fazer um negocinho em casa e tal, você não vai lá e tal. A gente não tem esse costume de ir. E não é porque a gente é chato, nada disso. Você sabe uma das, não é restrições, vamos dizer assim, que a gente tem, Nelson? Por exemplo, eu vou num lugar, eu não quero que as pessoas me vejam como o cara que tá na TV ou o artista, sabe? Sim. Cara, o Marcelo tá Sim. sempre comigo, sabe disso. Eu não gosto que as pessoas me apresentem como um artista. Ô, Juliana, recorra-se a sua insignificância também, né? Não é assim, você não é artista. Mas tem muita gente que não é do meio, que a pessoa não te vê pessoalmente, que ela vê com um olhar de admiração E vê por muito. conta de TV, do rádio. Sim, Ó, eu sim. posso falar, né? Mas assim, eu não gosto que a pessoa me apresenta assim. Então, por exemplo, as primeiras vezes que eu fui lá, agora eu vou falar assim, eu sou de casa da família toda. Ele vai sozinho já. É o Juliano. É o Juliano, amigo do Marcel, da Karen, da Não é o turma Juliano lá. Pinga. Não. Esse aqui é o não. Juliano Pinga. Em vez de lá na... Não é Entendeu? isso? Exatamente. Nos nossos compadres, nós somos compadres. Ju, entendeu? Tem essa liberdade. Ô, Ju pra lá, Ju pra cá, assim como... Mas é que tem uma coisa. Eu não gosto que a pessoa me apresenta. Tô mas aqui, fica vem cá. fogo. Ô, vem cá, o coisa tá aqui na minha casa. Cara, eu fico acanhado demais. Eu sou vergonhoso demais. Mas tem uma coisa que é o seguinte, são duas coisas aí. Uma coisa que as pessoas gostam de falar, olha, o cara da televisão tá aqui comigo, não sei o que, tal. É uma coisa. A outra coisa que muitas vezes quando a gente entra todo dia na casa das pessoas, isso acontecia muito comigo também, quando a pessoa te vê, dá a impressão que ela já te conhece há anos já. Exato. Né? E ela às vezes toma algumas liberdades que você às vezes fica meio assim, falou, opa, mas peraí, eu nem te conheço direito, eu não te conheço e tal. Mas Mas não é porque a gente é mal. conhece porque... pela TV, né? É, porque a pessoa pensa que ela já tem essa liberdade com você. E na verdade ela não tem. E às vezes a gente passa de mal alguma coisa, mas não é, a gente fica meio acanhado mesmo. Porque uma coisa é a nossa profissão. Ah, mas você não pediu pra ser, né? Pra ser pessoa pública, não sei o que, tal. Sim, mas é a minha profissão. A minha profissão é comunicar, eu passar a informação para você, é a gente colocar um produto de qualidade também na televisão para passar o entretenimento, tudo. Mas eu também tenho meu lado pessoal.
né? E Exato. às vezes você não quer ter A isso pessoa invadido. esquece disso, né? E a pessoa às vezes não, já te chama, já te puxa, já não sei o quê. Tira uma e às foto vezes a gente aqui. fica meio assim, mas não é porque que é malo, porque não, porque às vezes a gente fica acanhado mesmo, é normal isso aí. Exatamente. Então, assim, que nem eu falei, eu não consigo ir num lugar e ficar pouco tempo, cara. Eu tenho esse defeito, bicho. Tenho esse defeito. Você Eu vou sempre num lugar. fala. Normalmente, Não. última a sair. Não me fala assim pra fazer 2 compromissos num dia só. Final de semana. Compromisso que eu falo assim, é um E churrasquinho. o mais e tal, legal é essas que coisas. tanto ele como a esposa, a Rose, a figurinha. Nós somos alto astral, cara. Nossa, É. então Você ela. se diverte com a gente. O Juliano ele não gosta de ir embora. Já Mas sabe é o quando seguinte, você vai me ele chamar. leva a mulher dele embora. Vamos embora, mulher, vamos Você embora. já sabe quando você vai me chamar na tua chácara, né? Já, Quando você convidar o Juliano. Não, de verdade. Cara, a amizade que nós temos, assim, de convívio, tanto que a gente passou agora, esses dias agora no carnaval, nós ficamos só nós 3, né? 3 casais lá. Explica aí que foram 3 casais, não, só nós 3, aí vai ficar um Família. negócio meio estranho. Fala, ixi, Só família, então a gente é bem restrito, a gente nem. Acho que nem postar foto, a gente nem posta, é só mais nós, né? Diversão. Cara, ultimamente que eu comecei a postar algumas coisinhas em Instagram, mas assim, nada de muito. Muita intimidade, É, né? Então, não. então a gente tem essa reserva. Eu aprendi muito com o meu, assim como você aprendeu com o teu pai, eu aprendi com o meu avô também, o Diógenes Pinto, ele falava muito pra mim. Falou, filho, o que fica na chácara é só de vocês, Sim. o que fica na casa de vocês é só de vocês. Separar um pouco os amigos pessoais, dos amigos do dia a dia. Assim como eu tenho os meus amigos do dia a dia, o Juliano tem os amigos dele da bola, os amigos da rádio. E a gente acaba não tendo igual ele falou, não é maldade que a gente não tem amizade com os outros. É que a gente tenta ver o santo primeiro. É a esposa que manda, né? Tem isso aí, né? Então a esposa que, no meu caso, tá, Juliana? Não sei. Não, no meu caso é a esposa e a filha, né? Não Não é só a esposa. Não, mas eu vou falar pra vocês. Quem manda em tudo sou eu. Eu mando em tudo. A minha esposa só manda em mim. Então já resolveu tudo. Entendeu? bem. Então é Eu assim conheço. que funciona em casa. Eu não sei se na casa de vocês também é desse Vixe, jeito. Maria. Eu Cara, mando em tudo, mas ó, quem manda em mim é só minha esposa. Eu gosto muito, cara, eu gosto muito de conversar, bicho. Eu gosto de falar demais. Ainda bem que ele só demais, fala, ele não bebe. demais, Ainda bem que ele não demais. bebe. E beber? Falo e tomo a minha cervejinha. Um dia eu recebi uma crítica, uma pessoa falou assim, viu, você não pode falar na televisão que você bebe, hein? Você Eu falei, não, eu não posso mentir na televisão. Sim. Porque senão eu falo assim, não sei o que, bebe não bebo. Aí a pessoa passa num lugar e fala assim, olha, ele fala que não bebe, mas tá bebendo sim. Eu falei, não, claro. Autêntico, eu não né? posso Verdadeiro. mentir. Sim. O meu pai falava que tomava as cachaçinhas dele, E tomava, entendeu? E tomava. Eu não posso ser demagogo, querer dar lição de moral nos outros né? Mas é e legal. fazer tudo diferente. Não. Mas é engraçado. É porque, Juliano, até falando. porque- eu ainda não fui contratado pela Globo pra fazer novela e fazer um personagem. Isso. Então o meu negócio não é fazer personagem, é ser na TV o que eu sou fora da TV. Simplesmente isso. Não, mas é engraçado isso aí. Outro dia eu tava até vendo o Big Brother, achei legal o comentário, né? Do Tadeu Schmidt, que ele falou assim: se eu te encontrar na balada, que eu tiver meio de birita, assim, eu vou querer um abraço desse, hein? Ele falou. Qual que é o problema disso? Exatamente. A gente tá falando de pessoas normais. Se você não falar a tua verdade, você não tá sendo verdadeiro nem sendo honesto com quem tá te assistindo, quem convive com você. Mas Isso é muito pior, entendeu? Exatamente. Mas o engraçado, o Juliano tá falando do pai dele, eu lembro isso quando eu tinha videolocadora, que o pai tomava uma birita ali na Carlos Gomes, eu acho que ele tinha um bar, um reduto lá, e o pessoal falou, todo sábado, depois que o Pinga Fogo faz não sei o que, ele vem aqui tomar a biritinha dele. Não, Pessoal, meu pai tinha um cronograma da semana. então, Sabia? Cada dia da semana era Cada num dia da boteco. semana, não, mas era segunda a sexta. Segunda a sexta. Mas era o cronograma da semana certinho, cara. E daí Gostar o pessoal de- já sabia, já era o ponto de encontro. É. Né? Torresmin, O pessoal- gostava de Torresmin, não gostava? Cara, era assim, ó. Era mais aguardente, né? Segunda-feira ele parava no Mercado Sertões, ali perto da rádio, na Praça dos Sertões. Sim. Era o mercadinho do Nísio. Aí ele parava dentro do carro, aí o Nísio trazia pra ele uma porçãozinha de mortadela picada quadradinho com limão e cachaça. Cachaçinha. Segunda. Dentro do carro, cara. Dentro do carro. Terça-feira, aí ele fazia isso, só que lá no Bar do Seu Menino, na rotatória da Carlos Sim, Borges. sim. Aí tinha feira ali no meio e ele parava lá, ficava lá dentro do carro também.
Tomava Ele uma ficava sempre cachaçinha, no carro ou tomava uma latinha Ele não e tal. descia. Não, porque em 2010, de 2010 pra cá, assim, mais recente no caso, né? Porque daí depois que ele teve o primeiro derrame, ele Sim. falava, não, vou descer não. Daí eu dou uma mancada aqui, a turma acha que eu tô bêbado. Ah, Aí ele não saía, então ele Entendi. ficava lá, quietinho. Aí na quarta-feira ele parava no restaurante da Dona Ana, bem na frente da TV Maringá, ali um restaurantinho. Aí ele ficava ali, ele ficava até a hora que eu terminava o Band Cidade. A hora que ele terminava, eu terminava o Band Cidade, eu saía com o carro, ele dava sinal de luz pra mim, eu saía e ele saía com o carro atrás. Aí chegava em casa, ele parava na garagem, parava do lado, na minha casa, que é do lado da casa que é da minha mãe agora. Tem um portão no fundo, eu descia e ia lá tomar uma cervejinha com ele. E na quinta-feira era na cachaçaria. Aí ele parava lá e ele tomava um uísque. Então assim, a turma, nossa, o Pinga Fogo era assim. Era, mas gostava de coisa boa também. lógico, velho. Entendeu? Quem não gosta, né? É. E lá Tem que aproveitar os o garçons fruto do da trabalho. cachaçaria, tem um deles lá, o Pedrão, que é garçom até hoje lá, o Pedrão fala. Ele conta, ó, o Pinga Fogo chegava aqui, cara, e aí se você trouxesse a conta pra ele. Não podia trazer a conta pra ele. Porque daí ele tomava um uísque e tal, não sei o quê. Aí pedia porçãozinha pra levar pra mim, pra levar pro meu irmão, pra levar pra minha mãe e tal. E não podia trazer a conta, só tinha que falar o valor. Aí o cara chegava, ô Pinga, deu 180. Aí ele dava o cartão, o cara ia lá, passava o cartão, não podia trazer comprovante, nada. Ele falava, cara, que todos os garçons sabiam a senha do cartão dele. E era assim, sistemático desse jeito. E por isso que a turma gostava dele, do jeitão dele. Simprão. Mas é legal, acho que E sexta-feira era o Bar do Ponce. era o Ponce, né? Que você Bar vai, do Ponce. o que você... E Tava nunca aí. fui com ele no Ponce, porque ele ia na hora do almoço. Entendi. Ele fazia o programa, saía do programa, passava lá, ele, mas o cara feio, o Pelé, que eram os três mosqueteiros. E aí ele tomava uma cachaçinha lá, só que como eu trabalhava à noite, então eu não ia, não podia beber e não acompanhava ele. E só fui lá quase um ano depois que ele faleceu, que eu fui lá conhecer. Olha só. Que legal. E é bom, mas voltando um pouquinho lá. Aí você veio pro Maringá em 2005, já casado. Casado. E aí... E a mulher aguenta eu até hoje, cara. E continuando nessa missão aí, trabalhando em rádio. Isso, trabalhando em rádio. Ficou em rádio. Fala depois, lá em 2010, que Eu você foi pra televisão. vim ali, além de fazer o programa de rádio e fazer fazer faculdade, eu tinha uma empresa de outdoor, né? Aqui, que tinha placas aqui, Apucarana e tal, nesse trecho aqui. Então aí a sede dela veio a ser a Maringá junto ali na rádio, né? Então eu trabalhava com isso tudo junto. Ah, então. Voltando um pouco no desafio da televisão, eu lembro que tinha um formato bem legal, né? Que você passava, quando você foi fazer o Band Cidade, você apresentava, vamos dizer, você chamava notícia e o comentário do Salsicha, né? É. E era diferente, porque antes era um programa mais engessado, né? Era mais assim, mais apresentação. Era só paradinho na frente do púlpito, era bem quadradinho ali. Sim. E acelerado, né? É. E como é que foi essa experiência de mudar o formato? Porque você falou, né? E agora? Vou começar na segunda-feira, tudo. Mas aí mudou o formato, colocou o Salsicha junto. Como é que foi isso? Não tinha nem que pensar, né? E O que tinha o que fazer. Salsicha tava com o que antes? Pum. Salsicha fazia alguma Não, o coisa? Salsicha era o repórter de TV do da meu TV pai, veio pra normal. dentro. Não, ele era continuava fazendo reportagem na rua, né? Sim. Então ele buscava as informações, delegacia, essas coisas, era ele, do jeito que ele continuava fazendo. Só que aí à noite ele ia pro estúdio também, né? Verdade. Pra ajudar no estúdio também. Tô lembrando agora. É. E tem assim, alguma coisa que você lembra, assim? Eu gosto de perguntar isso assim, porque a gente... Cuidado que você vai perguntar, hein, cara. Porque Não, eu respondo, hein? Não. Eu até um tempo atrás, eu não falava umas coisas, não. Hoje eu tô meio azedão, hoje você já assim. tá mais O seu falando. irmão percebeu isso um tempo Percebeu, atrás aí no rádio aí, que ele percebeu. mandou uma mensagem bem bacana. Elogiou. Gostei. É, que bom, né? Caleri, né? Que Não, Eu falei, mas será que eu esse- exagerei, mãe? Não, mas é isso que é legal. Que a gente tem que dar opinião, aquilo que a gente pensa mesmo. As pessoas têm que respeitar isso. Que bom Isso. que ele gostou, né? Nem vou falar nada de futebol. Deixa Não, mas quieto, assim, que é melhor. Deixa abaixo. Você não falar a a partir do verdade. momento que a gente começa a trabalhar com notícia, tudo, tem algumas coisas que não tem como a gente não se envolver, né? Teu pai mesmo se envolvia muito com essa parte social e tal. O que te emocionou mais nessa... Que aprendizado que Que você você- tem, o pai você- deixou, né? Cara, assim, essa parte social, eu até quando eu tenho tempo pra contar isso, eu busco contar. Eu, desde pequenininho,
Bem pequenininho. Eu já tô no meio, tenho fotos lá. Então, assim, distribuição de brinquedo, por exemplo, que é uma das festas mais tradicionais, a gente não fez nos 2 últimos anos. Quando a pandemia... Por quê? Questão de responsabilidade. Eu acho que isso aí tinha que estar em primeiro lugar. Depois de um sorriso da criança, mas primeiro tem que estar a saúde dela. Sem dúvida. E não tinha vacina para as crianças ainda, lembra? 2020, sim. Agora, final de 2021, também ainda não estava assim tão confortável a situação. Né? Esse ano começou. E aí, então assim, mas meu pai começou a distribuição de brinquedo em 2019, para se ter uma ideia, minha mãe falou, vai fazer quase 40 anos que o pai faz essa distribuição de brinquedo. Eu não tinha nem nascido quando ele começou. Então eu já nasci dentro do negócio. Me lembro muito bem, em 91, distribuição de cobertura que ele fazia. Então ele fazia muito disso e eu estava sempre ao meio. Como criança, não entendia muito o negócio. Mas eu acho que é assim que a gente aprende. É levando a criançada, mesmo sem entender, exemplo, né? Para ajudar, que mais atrapalha do que ajuda, na verdade. Mas coloca no Só caminho, que depois ela começa a entender. Ela tem aquilo na memória. Entendeu? Eu ia para comer salgadinho. Sim. Sabe, chips, um milhopan? Sim. Então ia dar cobertor, dar salgadinho pra molecada. Eu entregava 2 e comia 3. Entregava 2 e comia 3. Então, assim, eu aprendi isso. Não foi com televisão, com rádio. Fui desde lá de trás. Fui muitas vezes ainda. Foi com o ser humano Benedito. Com 8, 9, 10 anos de idade, pro Vale do Ivaí entregar material escolar. Com a minha mãe, às vezes eu ia com o motorista do meu pai lá, o Vanderleizinho, pegava a caminhoneta, Cândido de Abreu, Nova Tebas, Iretama. Então, assim, era uma distância longa de andar pra lá, boa. Sabe? Você gostava de acompanhar? Gostava e participava. E meu pai deixava. Junto, né? Meu pai deixava. E a mãe ajudava. Ajudando a mãe. Por isso que eu falo que eu puxei esse lado de abraçar. Que eu modéstia à parte, sou bem carinhoso. Eu gosto de abraçar. Eu falo até assim, abraçar minhas velhas, meus veinhos. Mas no palavreado carinhoso, né? Até o Marcel sabe, dos familiares dele, o pessoal mais velho. Eu abraço, eu beijo as mulheres e como a gente é um pouquinho mais alto, né? Que as velhinhas é mais baixinhas, né? Então é mais fácil você beijar na testa, né? Então, assim, no sinal de respeito. E eu saía muito com a minha mãe pra distribuir tudo, cara. Eu senti que, de certa forma, isso te emocionou. Sim. O que puxou na tua memória aí? Não, cara, quando meu pai... Pra você ter uma ideia, depois que meu pai morreu... Então, assim, claro que no dia que ele morreu, aqueles primeiros dias ali, cara, você comenta, você chora. Dificuldade. Hoje, você falar assim pra mim, eu falo do meu pai, lembrar do seu pai, te emociona, você chora. Eu não choro. E aí um dia eu perguntei pra um cara, eu conversando com um cara da farmácia São Paulo, ali na Teixeira Mendes, o Donizete era atendente lá, até conversando com ele, eu falei, cara, eu acho que eu sou meio frio, cara, que a turma fala do meu pai e eu não... Sabe assim, quando parece... Não é que não te emociona. Você não enche o olho d'água. Eu falei, agora, se fala de algum caso de ajuda... As ações. Já é diferente. Ele falou, não, cara. Primeiro, toda a oportunidade que você teve para estar do lado do seu pai, você teve? Eu falei, tive. Eu falei, até discordar da minha mulher, eu discordava da minha mulher e concordava com ele. Ela queria ir viajar para um lugar, ele queria ir para outro. Não, vamos onde que o pai falou e pronto. Eu falei, então assim, ele falou, então você viveu o tempo que teve para viver junto com ele, hoje você não se arrepende. De ter, poxa, podia ter ido. Por isso que a gente podia fala aproveitar ter atendido cada meu minuto, pai né? e tal, essas coisas. Então não me arrependo disso. Mas quando fala de ação, eu choro mesmo. E quando você coloca o negócio no ar, que daí vem ajudas que você nem esperava, jamais espera, aí eu choro mesmo, mas choro de não conseguir falar, entendeu? E não escondo também, não. Então isso me emociona bastante. Questão de ajuda. A mãe sempre foi participativa nisso, né, Juliano? Sempre. Dona Lilian, sempre. Um beijão pra senhora, não sei se eu já mandei, sempre. Tô mandando mais beijos aí. Uma das missões mais difíceis depois que ele morreu foi fazer a primeira entrega de brinquedo depois da morte dele. Sem ele, né? Porque assim, em torno de 6 mil brinquedos. Então, vamos fazer uma conta a grosso modo. A média Como que é o nome da ação mesmo? É Natal do Povo. Natal do Povo, distribuição do Pinga Fogo. Não tem assim um slogan, nome e tal.
E aí, então assim, no primeiro ano, então a média lá dos brinquedos comprados era em torno de 13, 14 reais cada um. Você multiplica por 6 mil brinquedos. O Juliano cortando, era Natal e Dia das Crianças? Não, sempre Natal. Não, Sempre Dia das Natal. Crianças não, sempre Natal. Natal. E Dia das Crianças, assim, tinha às vezes alguma ação pontual aí, Sim. de algumas coisas para alguma creche, mas a festa em si era no Natal. No dia de Natal ou antes do Natal, como que vocês estavam? Não, vários dias, né? Vai, isso que eu ia falar, né? Semana de Natal, Só na pro pessoal verdade. entender, eu lembro que era, vocês saíam, começavam uma semana antes e até depois do Natal vocês continuavam, né? Porque assim, ó, por exemplo, cara, eu não sei como é que tá o nosso tempo aí, mas isso assim, essa é uma história, por exemplo, em 2014, ele morreu em 2014, 13 de maio de 2014. Em 2012 para trás, funcionava assim, Nelsinho. Maringá, Apucarana, era a distribuição no mesmo dia na rádio, por cupom, para ter um controle, porque são cidades grandes, você abrir para todo mundo. Levava o cupom na rádio. Isso. Mandava carta e tal, a gente mandava o cupom de volta e não sei o quê. Jandaia é pra criançada, tipo assim, cidade inteira. E aí, e depois o Vale do Ivaí com o que sobrava, mas ele já comprava sobrando e a gente ia distribuir. Você falava que era 13, 14 reais de média por brinquedo. Por brinquedo. Em 6 torno mil... de 6 mil brinquedos. Em torno de 6 mil brinquedos. Um pouco mais, um pouco menos. Dependendo do ano e tal. E aí, era sempre assim. Tudo era no comando dele, cara. Tudo. Se tirar uma caixa do lugar, tinha que ser só a hora que ele autorizasse. Entendeu? Monitorava tudo. Tudo pessoalmente. Até 2012. 2013, ele foi o seguinte, eu falo assim, ele sabia que ele ia morrer, cara, sabe? Sabia que ele não ia estar mais lá. Aí, 2013, ele pegou, por exemplo, aqui em Maringá, ele pegou e falou assim pra mim, aí eu acordei de manhãzinha, umas 4 horas da manhã e tal, e ele também, aí ele pegou e ligou pra mim e falou assim, tá indo pra rádio? Eu falei, tô. Ele falou, então vai, daqui a pouco eu vou. Já vai organizando as coisas lá e tal, que você sabe que tem que organizar. Eu falei, então tá bom. Tá organizando, tal. E nada dele chegar. Aí peguei e liguei lá e ele falou, não, tô lendo jornal aqui e tal, tomando café. A mãe tá indo pra Apucarana, ela vai passar aí. Aí minha mãe passou lá e tal. E minha mãe nunca passava lá, ela ia direto. Não, o pai pediu pra ver se tá tudo certo e tal. Eu falei, mãe, tá tudo certo, pai? Ele falou, tá. Eu falei, mas por que ele não veio? Não, ele tá lendo jornal lá e tal. Ele falou que 8 horas ele vem. Aí deu 8 horas e nada, meu pai, cara, liguei pra ele, preocupado, ele tinha ficado sozinho em casa e tal. Falei, pai, tá tudo bem? Ele falou, não, tá tudo certo, daqui a pouquinho eu vou. Eu falei, mas tá cheio de criança aqui daí. Não, dá surta, assim. Assim ele falava, né? Dá surta, libera aí a molecada. Tá tudo certo? Eu falei, tá. E começamos a festa e tal. Aí eram umas 15 para as 9 por aí, ele apareceu, tá? Abraçava a molecada e tal, todo mundo tirava foto. E Jandaia depois, mesma coisa. Pulou um dia, no outro dia a gente fazia Jandaia, preparava, organizava o ginásio. Ele ficou um pouco mais ausente do que ele tinha costume. Totalmente, cara, pra te falar. Hoje a gente sabe, hoje a gente percebe mais isso, totalmente ausente. E aí, assim, fazia aqui Maringá e Apucarana, pulava um dia, esse dia que a gente pulava, a gente organizava Jandaia, porque daí tinha que organizar o ginásio e tal, ele se preocupava com detalhe. A escada, pra que essa escada? Essa escada nós vamos fechar, interdita ela, a molecada dá a volta, mas pra não ter risco de cair, essas coisas aí. E ele não foi no ginásio ajudar em nada. Ele falou, viu, vai lá, pega o seu Hélio, pega não sei quem, pega o Serjão e tal, vê lá, puxa fiação lá, tá, você sabe como é que é. E fomos lá. Ó, pai, o sorvete vai vir, não, recebe lá, tudo. Conservador, pega um peão, arruma um pra te ajudar lá. Aí fui, busquei um amigo lá, o Nenê, e organizamos. E assim, eu sempre fui, até um dia meu irmão vai falou assim, pô, você acha que eu sei que sabe tudo, né? Aí um amigo nosso falou assim, não. O detalhe é que ele sempre estava do lado do seu pai, aprendendo com ele, né? É por isso que ele aprendeu. Sabe porque aprendeu de muitos anos, né? Vendo e fazendo. Aí ele não foi. E no dia de Jandaia para distribuir brinquedo, mesma coisa, cara. Ele acordou, ele não desceu. Aí tinha assim, ficava separado em vários cômodos da casa, sabe, os brinquedos. Separa lá. Falei, pai, mas o tanto que vai levar? Porque ele deixava sempre assim, um tanto em casa como margem de segurança, mais um tanto dentro do caminhão trancado e o restante que ele levava pro ginásio. Falei, mas quantos que vai levar? Os brinquedos iam todos pra casa de vocês? Porque assim, distribuía aqui em Maringá ele já deixava lá. Então assim, Jandaia são quantas mil crianças? 3 mil crianças. Então já deixava 3 mil brinquedos lá. O que sobrava de Maringá e Apucarana levava pra Jandaia também pra ficar de segurança lá guardado, entendeu?
E ficava tudo lá, estocava tudo em casa. Sim. E aí ele falou, não, separa lá, um pouco de cada. Eu falei, mais quanto? O tanto que você achar que dá. Mas na hora você nem pá, né, meu? Aí vai lá, bom, 5 caixas desse, 3 desse, não sei o que e tal, porque tem vários diferentes. Ele já tava E vai delegando pra você. Então, por isso que eu falo assim, indiretamente ele sabia que ele ia morrer, cara, que ele não ia estar lá. Parece que era assim, fazer um teste, deu tudo certo, agora eu posso morrer em paz. Sabe? E foi. Ele tava passando bastão, velho. Ele não entrou no ginásio em Jandaia também, como ele sempre fazia. Ele não entrou. Ele só perguntava, e aí, como é que tá? Tá controlado? Tá. E a gente controla lá em Jandaia, a gente fala assim, um vale sorvete. Mas é um controle. Sim. Eu sei quantas crianças entrou e quantos adultos entrou. Pô, preciso ter um controle. Se eu tenho 3.000 brinquedos, entrou 2.800 crianças, peraí. Então eu tenho que trazer mais um pouquinho. E outro, se eu precisar comprar mais, que lá normalmente é dia 23 de dezembro, dá tempo de eu ligar em Maringá, mandar um companheiro, pegar o carro, comprar numas lojas em Jandaia, como fala, compra e depois nós vemos o que faz. E aí ele não participou também, cara. Não participou. Sim. E em 2014 foi o maior desafio, fazer a distribuição sem a presença dele total. Ele. E aí o medo era aquele cara. E daí? Vai faltar? Chegou no dia das distribuição aqui, aí aquele negócio. E agora? As crianças vão vir? Porque muita gente achou assim, não, Pinga Fogo morreu, acabou. Aí até esse tempo atrás, agora eu vi o cara, depois que o Pinga Fogo morreu, eu falei, cara, depois que o Pinga Fogo morreu, nós fizemos 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Ele foi pro Fora de Dinheiro, eu falei, se fosse 2014, nós já não tinha feito. Não, e o desafio, entendeu? Juliano, e fora isso, o desafio, né, Juliano? Então, Sabemos muito bem que muitos... E na pandemia, poxa, não tem responsabilidade. Claro, não, tem que ter. Tanto que esse ano agora nós vamos voltar, nós vamos fazer em Maringá, só que esse ano nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos fazer diferente, mas bacana. Eu vou convidar vocês para participar. Para participar e ajudar com custo também, porque não é fácil. Sim, mas não é nada demais, não. A gente divide entre os amigos e isso é bacana. Juliano, cada um ajudando um pouquinho. Claro. Então a gente sabe das dificuldades. Sozinho a gente não faz nada, Nelson. Claro. A gente nunca fez sozinho, pelo contrário. Sim, era sempre assim, né? Até nas camisetas que a gente tem é Natal, família Pinga Fogo e amigos. Sim. Porque todo mundo colabora de um pouco. Só que assim, deixa eu só falar uma coisa em relação a esses críticos, cara. Você sempre vai ter as pessoas que são vitrine e as pessoas que tacam pedra, cara. E não sabe nem a luta que é para estar realizando o sonho dessas crianças. Sim. Ou seja qual for o projeto, né? A gente na época do programa, acho que estava na época do terceiro tempo regional, na Band, a gente fez um jogo das estrelas. Eram os amigos do Robinho contra os amigos do Marcelo Cirino. E no dia, cara, caiu o maior pé d'água, a maior chuva do ano em Maringá. Mesmo assim, cara, foram lá 500, 600 pessoas. Cara, deu meia tonelada de comida. Só que pra gente conseguir isso aí, cara, você tinha que viabilizar na prefeitura. Você tinha que pedir autorização para usar o Lee Davis. Você precisa das pessoas que ajudam, o pessoal da secretaria, né, da SASC, que foi lá para ajudar com... Eu consegui do pessoal da Riveza um caminhão baú. E você vai conversando com as pessoas que vão... Você não consegue nada sozinho, cara. Você tem que viabilizar isso com os outros. E você ter a humildade também de saber que você não vai conseguir fazer sozinho. Exato. Entendeu? E graças a Deus aparecem vários anjos que te ajudam, porque a causa é nobre, cara. Exatamente. E muitos. E eu fazia questão sempre de falar assim pro pessoal que a gente se juntava, reunia. Viu? Independente do que você fez hoje aqui na festa, por exemplo, eu aprendi isso com meu pai. Quem entregava brinquedo na mão das crianças eram as mulheres. A mulher é mais atenciosa, é mais carinhosa, mais delicada. Figura da mãe. É diferente. O afeto, né? O afeto da mãe. Ah, mas e o homem? Poxa, eu não entreguei na mão da criança. Não, você vai ajudar, filho. Você fica aí de segurança. Se o negócio, o clima deu uma esquentadinha aqui, você ajuda. Você tá aqui para carregar a caixa. Você é homem, você é sacudido. Eu também. Eu não entrego brinquedo na mão de criança há anos e anos. Mas nem por isso eu não ajudava na festa do brinquedo. Quando eu era criança, né? Exatamente. Quando você era criança, você passava para outra criança. Exatamente. Então, assim, é minha mãe, minha esposa, outras pessoas que vão lá, voluntárias. Eu faço questão de dizer, independente da sua função aqui, tem o mesmo peso.
Porque se não tivesse o cara para carregar a caixa, não tinha o brinquedo para você entregar na mão do outro. Entendeu? A festa é completa porque um entregou o sorvete, o outro entregou a pipoca, o outro entregou o algodão doce, o outro ficou cuidando da molecada para não se machucar na cama elástica, entendeu? O outro ficou ali na retaguarda. Você junta 3, 4 mil pessoas, por exemplo, num recinto como em Jandaia. Você precisa ter uma retaguarda, né? Uma retaguarda, ó, sei lá. E outra, criança não dá trabalho. O que dá trabalho é adulto. Sim. Adulto tem uns adultos que são complicados, hein, cara? Duro, então, né? mas assim, com o passar dos anos, todo mundo vai entendendo qual que é a nossa intenção e tal. E é muito bacana. E agora, cara? Agora você tá na TV, tá no rádio, né? Tem aí a Pinga Fogo FM, Isso. 91.5. O que você vê da comunicação agora? Qual que é o caminho? Qual que é o futuro da comunicação? Cara, como você tá vendo aí os próximos anos? Cara, gosto de rádio. O rádio nunca vai acabar. O rádio, que nem eu falo, isso aqui é um programa de rádio com imagem. Sim. É um programa de rádio com imagem. É o bate-papo, é a companhia. Televisão também não vai acabar. Pode diminuir a sua importância um pouco. Até por conta da correria que a gente tá no dia a dia. Você sentar na frente da TV para assistir um programa ao vivo hoje. Não, eu tenho que estar 11h30 para assistir o programa do Pinga Fogo. Se eu não tiver 11h30, eu não consigo assistir. Então, assim, mas o podcast eu posso assistir a hora que eu quero. Bem isso. Em vez de eu assistir na hora do almoço, eu assisto à noite. Sim. E a gente mudou um pouquinho. Nós mudamos um pouquinho o formato do programa, para deixar de ser um programa de reportagens e tal. A gente aborda assuntos, comenta, discute, levanta algumas coisas para que a população possa fazer a sua reflexão e ter a sua opinião sobre muita coisa. Principalmente agora que nós estamos em ano político, as pessoas precisam refletir muito sobre muitos assuntos que tem por aí. Fazer o pessoal pensar mais. E tem muitos assuntos que são destacados hoje na televisão. Não é uma crítica a ninguém, jamais. Mas assim, é levado ao ar como uma matéria. É uma notícia. Mas eu acho que mais do que uma notícia, são assuntos que a gente precisa tirar mais dúvidas, falar mais um pouquinho, explorar mais, dar um pouquinho mais de opinião, levantar os dois lados. Mas peraí, estão falando isso aqui, mas e isso aqui? Para que as pessoas formem uma opinião. Exatamente. Sabe por que é? Que antigamente a gente tinha aquele formato meio mais quadradinho. Você só passar a notícia... Chama a matéria, comentar, mas, cara, tchau. cada vez mais as pessoas compartilham coisas e, inclusive em redes sociais, tudo tentando formar a opinião uma das outras. Mas só que acho que o papel do jornalismo hoje também é fazer as pessoas pensarem no sentido assim, cara, beleza, essa notícia é isso. Aconteceu isso, esse é o fato, seja ele frio ou quente, mas como que isso impacta na tua vida? Sim. Então vamos falar como que o preço da gasolina impacta na tua vida. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Reflita sobre isso. Exato, porque tem gente que fala assim, mas vocês estão falando do preço do diesel. Mas não tem caminhão e não tem caminhoneta diesel. Tá, só que quem traz o macarrão pro mercado é o caminhão. Sim. O caminhão é a diesel. E outra, aí impacta na cadeia. E às vezes é só essa notícia primeira só do fato. Baixou a tarifa do ônibus em Maringá. Baixou, beleza, o prefeito falou que vai baixar, baixou, acabou, ótimo. Tá. Mas baixou por quê? Não foi porque ninguém deu desconto, nem a empresa. A empresa foi boazinha e vai cobrar mais barato. O prefeito é bonzinho e tá bancando. Não, peraí. Era uma tarifa que muita gente não sabe, porque muitas vezes se fala na notícia e não diz que aquilo ali o passe do estudante, por exemplo. É de graça. Não é de graça. Não. É pago pelas pessoas que utilizam o transporte coletivo. Ela paga a passagem dela e mais meia passagem do outro. Lá atrás foi uma promessa de campanha também. Sim, tanto do estudante quanto do idoso. Aí tem um governo federal que também precisa se mexer e não faz a parte dele e tudo mais. Mas precisa dizer isso à população e mostrar isso. Alguém paga a conta, né, Juliano? Alguém paga. Então, assim... alguém normalmente é dividido pela gente. Esse ano de 2022, não. Nada mas em de 2024, nós vamos começar a ouvir muito como vai falar transporte coletivo, porque o transporte coletivo impacta para todo mundo. Mesmo quem não usa o transporte coletivo. Diretamente. E aí é o seguinte, por quê? Exatamente. Porque a prefeitura está pagando. Então, o subsídio. Mas está pagando o subsídio porque você paga o imposto. Sim. Então, você está pagando o transporte coletivo também.
Mas e aí, por outro lado, pode facilitar a vida do empresário, que também emprega, sim, que também paga, exatamente. né? Que também paga imposto. E aí, daqui 2 anos, a gente vai ouvir muito aquela conversa, aquela balela de sempre, assim, ó, viu? Tem que quebrar o monopólio. Aí fala um monte de vezes o monopólio, o que é? Aí eu vou falar o que o povo quer ouvir, que é pra tirar a empresa que tá aí. Mas peraí, vamos falar a verdade. Monopólio não é aquele... Porque eles colocam, muitas vezes, assim... Uma quebra de monopólio, agora o Juliano não vai estar mais explorando o transporte coletivo. Agora é o Nelsinho e o Marcel. Então, vai ter 2 empresas, que bom. Eu vou andar no ônibus do Marcel, que hoje é R$2,90 e o Nelsinho está fazendo R$4,50. Amanhã o Nelsinho está fazendo R$3,20 e o Marcel está fazendo mais caro. Vai ter concorrência? Não vai ter concorrência. 2 empresas são lotes diferentes, as cidades grandes são assim. Uma não concorre com a outra. Rotas diferentes. E não concorre com a outra. Aí, então assim, a gente precisa esclarecer isso, tem que falar a verdade. Aí as pessoas, quando a gente levanta até assuntos assim, a pessoa fala assim, viu, mas o ônibus está lotado. Tudo bem, aí é um outro ponto, tem que cobrar da empresa. Viu, o TCCC, você não está fazendo a sua parte. E outro é contrato, se a empresa não cumprir... Sim. Aí sim tem direito de arrancar ela dali. E aí também você tem que ver o contrato, né? Estudar. Só que quem que determina a linha e os horários? É a Secretaria de Mobilidade. Porque o transporte é público, é a prefeitura que tem que dar. A prefeitura não tem competência para isso. Não consegue explorar um serviço desse. Aí passa por uma empresa. Se ela não consegue realizar, passa para outra, terceiriza. Só que assim, cada um puxa a sardinha lá pro seu lado. Principalmente na parte da política, né? Sim. Mas a gente coloca esses pontos para que todo mundo possa analisar. Concorde ou discorde da gente, não precisa concordar. Até porque, às vezes, a gente tem um pensamento que o povo não concorda. Mas, assim, levantar isso. Então, a gente está buscando fazer, por exemplo, programa de TV, até mesmo de rádio, mostrando isso. Sim. Viu? Preste atenção. Tem esse ponto positivo aqui, mas tem um ponto negativo aqui também. Vamos fazer um balanço do que é melhor para todo mundo. Por isso que eu perguntei para você justamente sobre qual que é a tendência, porque eu acho que é isso para tudo. Por que o jornal escrito, né, foi acabando e tal? Porque você não ia trabalhar com notícia fria. Sim. Né? Se você... no outro dia, vamos dizer, vou fechar o jornal às 8 horas da noite, porque tem que rodar e no outro dia de manhã tem que estar lá. Então, o técnico caiu às 6 horas da tarde, consegui colocar no jornal. Cara, no outro dia, já tô contratado outro técnico, o assunto já tá... né? Já é passado. Porque e repercutiu por que o técnico caiu. Será que foi por isso mesmo? Aquela notícia já tá antiga. Falaram que foi por causa do resultado do domingo agora, mas não foi. Na verdade, os jogadores fizeram um corpo mole nesse jogo, porque o técnico lá atrás... E outra, essas notícias já rodaram em WhatsApp, em não sei o que, hoje de monte. Rápido, já tá uma notícia antiga. Em 8 horas. Exatamente. Né? Em 12 horas, a notícia tá antiga. Mas como inovar na mídia escrita, né? No papel, nas revistas, né? Não sei, vamos discutir isso aí, mas continuaram tentando fazer mais do mesmo. Sim. Não adianta. Então, tem que tentar mudar um pouquinho. Sair. Nós estamos nessa, tentar sair dessa mesmice. Então, assim, nós estamos fazendo hoje um programa que comenta, discute os assuntos. Não só para levar a notícia. Como você falou, o novo formato. Todas as notícias que a gente vai falar ali, todo mundo já está sabendo, já recebeu vídeo. Tem vídeo que você não pode pôr na TV, que é interessante. Na segunda-feira você vai que é mais forte, mas os vídeos já rolaram no WhatsApp, todo mundo viu. Sim, na segunda-feira você vai falar do vice-campeonato do Maringá. O Maringá Futebol Clube perdeu pro Coritiba e foi vice-campeão paranaense. Legal, você vai até mostrar os lances, tudo. Mas você vai comentar a repercussão, fala, e aí, esse time, o que foi positivo, o que não foi, tudo legal da campanha. Qual foi a colheita, né? Quem desse time continua, como que vai ser o planejamento pro ano que vem, como que foi o trabalho da diretoria, o que a diretoria tá pensando. Vamos chamar o João Vitor, vamos chamar a diretoria, vamos conversar, trazer ele aqui para falar sobre o planejamento, porque o resultado já foi, já acabou. Exatamente. Nós fizemos nos últimos dias agora, falando pós-paranaense. Tá, acabou o Campeonato Paranaense, beleza, bonitinho, tudo mais, comemorando, todo mundo em festa, mas o Maringá tem calendário para 2023. Tá longe, não tem calendário para 2022. Mas 2023 tem Paranaense, Copa do Brasil e Brasileirão. Sim. 2 competições
que não é a Federação Paranaense que manda mais, é a CBF. Sim. Será que a CBF vai liberar o Willie Davis com as interdições que tinham no Paranaense? Do jeito Na minha que tá. opinião, não vai. É difícil. né? Com a arquibancada trincada, tudo trincado, colocando todo mundo em risco, não vai. Tá. Mas o estádio é da prefeitura, não é do Maringá. A prefeitura já está se mexendo para fazer isso, porque a gente sabe que obra pública é enrolada, é Licitação. demorada. O planejamento começa agora. Exato. Então, assim, já estão começando a mexer. Então, a gente já começou a explorar a vaga do Maringá, não Sim. só falando da vaga, mas viu? Será Isso que é estão demais, fazendo? é. Aí o vice-prefeito Edson Escabora tinha concedido uma entrevista para a rádio, já dizendo o seguinte, nós temos uma intenção de terceirizar o Willie Davis. Isso é bom ou é ruim? Pô, vai demorar. Eu acho que Depende. a prefeitura, eu acho, para mim, que o município tem outras Quais coisas mais as melhorias? importantes para administrar do que administrar o estádio. Mas quais as melhorias, né? Você pode fazer uma grande melhoria no Willie Davis. Com Você reflexo, pode ter né? lá, pode explorar ele por 25 anos, mas quais as melhorias? O que isso vai trazer? Quais as melhorias? O que vai O trazer para a município comunidade? o que o município pode realizar para a comunidade sem ter que pagar por aquilo e tudo Sim. mais? Sem Então dúvida. começar a analisar isso aí também, mas entendeu? assim, até a gente participei antes da final, participei de uma live no canal do De Paula, do Museu Esportivo, né? Estavam lá alguns jornalistas e tudo. E falei sobre isso, sobre a questão do estádio, né? Porque podia ter lá 6, 7 mil pessoas a mais, com condições de estar ali pessoalmente vendo uma final de Paranaense. E o estádio ficou fechado 2 anos, Ficou. né? 2 anos e e o sem espaço público. interditado, O problema não são trincas, né? São rachaduras. Não, tá pra fora, né? É muito mais grave. Não, Então, é assim, inviável. isso é inviável. Então, mas por que não começaram a mexer antes? 2 anos sem público. Entendeu? Mas- E às vezes aí a gente fala, e recai tudo em cima do prefeito. Não, mas não. Mas, não, eu digo assim, recai em cima dele, por quê? Porque é a figura principal, óbvio. Não, e o Maringá... Mas se aí, classificou, poxa né? vida, E não a é cam- ele que tem que fazer vistoria no e a estádio e levantar campanha, os né? problemas, né? Sim. Já viu? Nós temos que resolver isso Ele aqui, tem, ó. ele tem pessoas de confiança. Mas pra o que o isso. pessoal exatamente. às vezes tem que entender é que às vezes a gente fica esperando o resultado para fazer as coisas. Fica esperando o Maringá ir bem para depois fazer as coisas. Ah, mas será que vai dar acontecendo, torcida? Né? Mas não Só vai que o Maringá dar. vai precisa. chegar no final. Quem que acreditava que o Maringá ia Não, chegar mas no tudo final? bem, mas só que no primeiro jogo já deu 6 mil pessoas. O pessoal tava Não, carente de O futebol. público maringaense E abraçou é fora agora. da realidade. E abraçou agora o Maringá. O público Entendeu? maringaense já gosta de futebol. Gosta. Aí o Maringá tem Outro na esporte, presidência né? um cara que manja do negócio, que é de evento, que é o João Vitor Mazer. Inclusive já Que convidei é só ele. sucesso e mais sucesso. O que o cara faz, o cara sabe fazer. Juntou os dois, cara. É. Eu fui no estádio. Inclusive, ele também passou Pô, por um aprendizado. é uma porque festa, assim, né? Antes ele, do jogo, ele uma agora, festa. agora ele entendeu como aliar a parte de evento com a administração do futebol. Que mas- tem também os seus Ô, meandros. Nelsinho, a gente foi, vi suas postagens lá no estádio acompanhando, o Marcel encontrei lá no estádio. Cara, 80% do público é um público que eu jamais imaginava que ia acompanhar um jogo Sim, do Maringá, é. por exemplo. Família, né? Exatamente. Família. Não, e a Família, ma- jovens, a maioria, curtindo. nunca foi. uma nova Foi geração. Muito bacana. Uma molecada que não viu o Grêmio Maringá, que não tem essa influência. Muita gente usando a camisa. Porque antes a gente ia nos jogos, via muita gente com o clube de São Paulo, do Rio de Janeiro. Os filhos, né? Comprei. Meu filho mesmo quis boné. Com a quis camisa. quis Então tudo. tá começando a surgir esse novo torcedor do Maringá Futebol Clube. Mas, lógico, o maior marketing primeiro é o resultado. Só que a gente não pode esperar que as coisas aconteçam. Vamos fazer um trabalho preventivo, porque a gente privou É o 7 mil preventivo, pessoas, né? 7 mil pessoas de assistir o jogo. E o futebol ele tem que ser encarado como um lazer, como uma necessidade para a população, para a comunidade. É o lazer de muitos, nem que seja ali no entorno. Aquela bagunça que tem ali fora, é o vendedor ambulante, entendeu? A gente tem que encarar as instalações esportivas, as coisas de forma diferente. É um investimento para a comunidade. Você Cara. percebeu que a cidade teve muito mais alegre, no Sem geral? dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Entendeu? Deixaram de assistir jogos dos clubes paulistas pra Sim. assistir jogo do Maringá. Sim. A semana mais leve do pessoal, quem foi ao estádio, quem entendeu? viu. Quarta-feira tem jogo, domingo vai ter outro jogo. E aqui a busca de ingresso. E o maringaense se E a orgulha loucura muito pra né, buscar daquilo que ingresso. representa o nome da cidade, né? É, E agora a gente tem que também valorizar e entender, por exemplo, vem mais 2 clubes aí. O próprio Sim. Grêmio Maringá, né? Que Sim. vem aí na terceira, o Aruco agora O na Aruco segunda. Alex. sim. Claro, diferença de público é totalmente diferente, mas
Que venha um time pra brigar. Você imagina 2023, a gente com 2 times na cidade fazendo jogos contra Atlético Paranaense, contra Curitiba. E isso fora assim, que é bom pra imprensa. Paraná não vai estar É bom pras rádios que vão ter cobertura, vai ter lá o espaço comercial pra vender. O Paraná vai jogar com o Grêmio e o Maringá. Na 2, né? No 2. Na segunda. O Grêmio vai jogar a terceira, pode subir pra segunda. Mas é isso. Eu falo, cara, porque assim, a gente torce muito por Maringá. O pessoal fala, mas você sempre falou que foi Grêmio e Maringá. Sim, fui Grêmio e Maringá, joguei no Greminho, ia com meu pai e tudo, mas eu torço pelo sucesso da cidade. Seja o time que for, eu quero ver o nome de Maringá sempre em evidência. Seja como for. E uma mãe do futebol igual eu, meu amigo, eu vou estar lá junto apoiando, fazendo correto, fazendo projeto bacana, que eu sei que essa diretoria do Maringá, conheço alguns, eu sei que o trabalho que eles fazem é um pessoal muito correto. Né? É um trabalho muito sério. Então a gente torce muito para que isso aconteça. Sucesso. A seriedade deu resultado. A gente torce sempre pro melhor do Mas próximo. É trabalho de formiguinha, não é fácil não. Mesmo se você vai jogar Campeonato Paranaense, é folha grande, não é fácil. E pessoal, assim, e ainda vem com um pouco de receio antigamente os patrocinadores às vezes, né, com um pouco mais de receio. Juliano. Porque infelizmente aqui na nossa cidade nós passamos por um período aí em que o time, não o Maringá, mas o Grêmio lá foi deixado na mão de picareta. Comércio, virou um comércio. Não, na mão de picareta. O jogador sem receber foi pedir passagem, cara, no programa de TV. Sabia disso, Marcel? Não sabia, você tá falando agora. Pro Nordeste, cara. O Nelsinho, o cara não tinha o que comer, o cara não tinha salário, o cara queria voltar embora, não tinha dinheiro pra pagar passagem de ônibus. O clube não pagava. Não, porque foi deixado na mão de pessoas erradas. Graças a Deus os caras sumiram daqui. E essa imagem negativa do futebol foi outra coisa que eles tiveram que reverter também. Reverte no patrocínio. Você não vai investir na mão de... Daí o que acontece? Muitas empresas que ficaram relacionadas ao Maringá agora, uma é de Santa Catarina, a outra também, a outra não ficou muito bom. Você viu que o Maringá tá no sentido inverso das outras, né? Em vez de buscar, em vez de ir para fora, buscar sucesso para fora, são as grandes empresas que estão vindo para cá, né? Vendendo Maringá fazendo sucesso. Estão atraindo. Vendendo Maringá fazendo sucesso. Você tá entendendo o projeto agora, Juliano? É isso aí. Ô, Juliano. Vamos lá, enquanto muitos estão indo para Camboriú, tem Camboriú vindo para Maringá, né? Isso aí. Ô, Juliano, vamos lá. 2 perguntas. Uma pergunta e uma curiosidade. Você falou bastante do pai, falou das ações comunitárias. Qual o aprendizado que o Juliano leva do seu Benedito? Cara, aprendizado muita coisa. Mas ser autêntico. Eu acho que a pergunta que eu quero dizer é para o pessoal entender como é bom a gente ajudar a comunidade. Sim, então a gente sabe, a gente faz bom pro nosso ego, é bom pro nosso eu, pra gente poder deixar de ser mais egoísta, deixar de querer ser não é só eu. Pensar no próximo, Sim. Né? Então, assim, ser autêntico e não querer só pra gente, por exemplo. Qual frase você pode deixar pro nosso telespectador que tá assistindo a gente? Cara, que você aprendeu? Teoricamente, pra quem vê de fora, eu mais perdi do que ganhei. Teoricamente. Mas pra mim, eu ganhei muito mais do que eu perdi. Fazendo bem. Eu ganhei muito mais do que eu perdi. Pra quem olha de fora pode falar, não, o cara perdeu muito, o cara não soube. Não foi bem assim. Eu priorizei, por exemplo, como a gente falou aí das festas de final de ano, poderia ter buscado guardar o dinheiro pra mim. Trocar meu carro. Viajar. Ficar perto da família. Viajar com a família, com a esposa, com a filha. 2 anos agora e eu passei o Natal em casa. Em casa assim, né? Com almoço de Natal. Cara. Quantos anos eu não sabia o que fazer, bicho. Você sabe o que é você ficar perdido? Como fazer? O ano passado ainda consegui sair. Não, o ano passado no dia de Natal, eu e mais 3 companheiros só, fomos pro Vale do Ivaí. Falamos, nós 3 não conseguimos fazer o que nós vamos fazer. Foi pouca coisa. 600 a 700 brinquedos a gente levou. São 600, 700 crianças, são crianças para danar. Quando você coloca em fila, você percebe a quantidade, né? Vixe Maria. E fomos lá e conseguimos fazer a festa. Então foi muito gratificante.
Então eu ganhei muito mais do que perdi. Então, Com certeza. Para aquelas pessoas que estão assistindo a gente, então é isso, pessoal. É o que o Juliano está dizendo, que é muito mais gratificante a gente ajudar o nosso próximo do que a gente perder. A gente não vai perder nada. Jamais. É. Jamais. Jamais. E me fala uma coisa, você que, né, teve toda uma vida em Jandaia, né, uma história, tem até hoje, né? Mas a gente sempre faz uma pergunta aqui. Maringá. Por que Maringá é diferente, Juliano? Cara, então assim, eu vivi em Jandaia até 2002, depois 2002 a 2005 fiquei entre Indo Maringá e e Jandaia, trabalho e tal, faculdade e voltando para casa. 2005 vim em definitivo. Depender de mim, não saio daqui jamais. Jamais. Por que ela é diferente? Jamais. Acolhedora. O povo de Maringá é muito bom, cara. Muito bom. Falo isso até pelas campanhas que a gente faz. O nosso povo é bom. A nossa cidade é uma cidade que tem uma infraestrutura, apesar de alguns problemas pontuais, mas que são pequenos comparado à grandiosidade da nossa cidade. Em Maringá você tem tudo para viver muito bem. Seja na parte do trabalho, seja na parte do lazer. Então, a estrutura da nossa cidade é uma cidade planejada, é uma cidade grande e pequena ao mesmo tempo. Que eu falo que aqui, poxa, eu tenho um amigo que mora lá do outro lado da cidade e a gente eu vou ali. Eu tenho um amigo ali. É próximo. Então assim, Maringá une tudo isso numa cidade só. Aqui, investimento, você não perde dinheiro. Nada. E porque, às vezes eu até já ouvi, por que Maringá é tudo mais caro? Não é mais caro. Maringá é bom. Se você fizer um comparativo de valores, de preço e valor, são duas coisas diferentes, né? Preço e valor. Aqui compensa muito mais morar do que em muitos outros lugares. Compensa investir muito mais aqui do que em outros lugares. Por isso que Maringá é o que é, né, Nelson? É diferenciado. Juliano, eu queria que você, cara, apesar dos problemas pontuais, sim, ainda somos a melhor cidade para se viver mesmo. E é aqui que você quer continuar com a tua família. Com a tua certeza. esposa. por falar Com certeza. em família, eu queria que você mandasse, aproveitando o espaço, mandar um beijão aí. Nós nem falamos, né, da filha, né, a Lara. Lara, beijão do tio pra você. Deus te abençoe. Manda um beijão pra Rose, pra Lara aí. Aproveita que esse espaço vai ficar gravado, vai ficar eternizado. E daqui uns anos a Lara vai poder ver a Rose também. Você sabe que eu aprendi às vezes com meu pai, a gente tem a mania de não falar da família, né? Assim, muito... parece que é meio puxar o saco, né? Bom, claro que você vai elogiar, mas... É assim, a esposa que teve com a gente ali nos altos e baixos. Tanta coisa boa aconteceu nesse meio, tanta coisa nem tão boa assim também aconteceu e sempre juntos enfrentando, né? Enfrentando as turbulências e aproveitando bem a vida, né? E a filha é presente de Deus, né, Marcelo? Não tem como... Manda um beijão pra elas. Tem como questionar, né? Duas mulheres da minha vida... Além da minha mãe, é claro, também, né? E sem elas a gente não é nada, não. E eu não sei o que é viajar praticamente e ficar 2 dias sem elas. Eu já fiz algumas poucas viagens. Cara, é difícil, hein? Difícil, hein? É duro, né? Difícil. Um dia eu já sinto saudade, né? Difícil. Eu sou assim com meus filhos também. Gosto de que... Você tá junto, né? Tá junto. E Demais. falando nelas, tem uma surpresinha pra você. Olha lá. Quem que são essas aí? Aí, a patroa e a pequena, que já não é tão pequena mais, Aí. né? Oi, papai. Oi, Ju. Aí é pra sacanear, né, bicho? Pequena homenagem, porque o Marcel me convidou e ele é um amigo do coração. Eu te desejo tudo de maravilhoso na sua vida. Você é uma pessoa incrível, uma pessoa dedicada ao que faz. E um pai maravilhoso, um esposo excelente. Só tenho que agradecer a Deus por você estar na nossa vida. Te desejo tudo de maravilhoso na sua vida, tá? Te amo. Papai, eu te desejo muita luz e dedicação ao seu trabalho
que você se dedica tanto sempre para fazer o melhor e trazer o melhor para as pessoas. E obrigada por sempre guardar esse amor no seu coração. Um beijo. Nós te ama. Sacanagem isso aí, né, velho? Puta, até eu choro aqui. Isso é né? sacanagem, isso é sacanagem. Ei, cara, isso sem é razão. comentário. Sem comentário. E elas conseguiram guardar segredo, hein, bicho? Guardaram? Cara do céu. Não falaram nada. Você. Não, juro, cara, juro. Ei, Juro, juro. O que você tem a dizer dessas duas figurinhas aí? Juro. Ah, isso aí é a razão de viver, né, Marcel? E aí que tem dar força pra gente enfrentar toda e qualquer turbulência e saber que todo e qualquer problema que tem por aí é resolvível. É resolvível. E fé em Deus, né, cara? E a gente vence sempre, as batalhas, sempre. né? Cara, foi assim. A gente podia ficar, igual você falou, a gente podia ficar aqui 4 horas conversando. A gente vai fazer uma live ainda, assim. Vamos fazer. Vamos fazer uma live. Eu quero saber a história do Benedito, que o pessoal pergunta que da onde surgiu o Benedito. Não, tem, cara, tem muita história tem boa, hein? bastante coisa. A gente tem outros formatos que a gente vai fazer ainda. Eu não contei, cara. Você sabia que eu sou... Bom, eu sou suspeito de falar que eu sou eu, né? Que tentaram me roubar na maternidade, sabia disso? Imagina o quê? Verdade. Depois, Mas segurou minha mãe pelo vai nariz? contar essa história pra você. Seguraram pelo nariz? Verdade. Ah, toma É nada. verdade. Minha mãe vai Vamos contar essa contar, história dona pra Lívia, me conta essa você. história. Verdade. Vou trazer a mãe pra contar Verdade. isso aí. Lá em Jandaia do Sul. Um bicho tão bonito desse, rapaz. Nossa. Então. Os bonitão, como que é? É que a mulher não. E a broncante é quem vê os bonitão. Os Não tinha nome do Os programa, bonitão. só tinha. Só tinha Ó, abertura. Vou mudar esse menino do Maringá pros bonitão agora. Os bonitão. Juliano, certo. cara, Ó. você quer deixar alguma mensagem pro nosso Espero que você tenha gostado telespectador, também, né? pra alguém? Pra você, Não, cara. muito O que bom. você achou? Gostou Cara, do sensacional, formato? sensacional. Gostou da ideia agora? Sensacional. Tô quase arrumando um horário aqui também pra mim fazer um desse aí, Não, o hein? Ricardo tá aqui, ó. Tá Não, já perguntei até tudo certinho como é que funciona ali. Mas você antes passou de pra gente entrar. antes? A gente que faz a administração. do Não, podcast. não vem querer comissão, não. Você acha que eu quero comissão? Aqui nós É isso gostamos. aí. Bom, Você e se me tratando conhece? do Marcel, né, bicho? Até a água da canequinha aqui eu acho que vai custar caro, viu? Essa água é muito mais cara, rapaz. É por quê? Porque mora em Maringá. Você tem que ver aqui preço e qualidade, né? Exatamente. Cara, mas é isso aí, obrigado, Juliano. velho. Obrigado pela Obrigado presença, mesmo. cara. Muito legal. É. Sabe o quanto eu te amo. Amo sua família. Eu que agradeço, meu amo querido. sua esposa. Amo sua filha, sua família toda. E tive a honra de visitar Jandaia e dormir na cama do pai lá. Eu falei, rapaz do céu, é muita. só. É chique, hein? Falei, rapaz, ir lá visitar e dormir na cama do senhor Benedito. A certeza que ele revirou no caixão lá. Ah, meu meu Deus do céu. Que esse falador tá aqui. Mas cara, obrigado. Eu que também agradeço, meu senhor. dizer a minha admiração pelo Obrigado, que profissional, mas pela pessoa também. Que Sempre isso. me tratou super bem, sempre me atendeu super bem. Então a gente tem que entender que tem o lado humano aqui, né, do Juliano, né? Às vezes. Do Juliano. Como E que como eu disse, ele é um cara do bem. Como é muito que é? do bem. Não se perde no final das contas, mas às vezes a gente perde entre aspas, né? Por agir mais com o coração do que com a razão, né? Acho que a gente é muito assim. Acho Só que é tem cada um desse jeito, Acho né? que tem 3 aqui que você quer assim. exatamente. Mas obrigado, cara. Obrigado mesmo. Deus abençoe, sucesso pra vocês, Marcel, Nelsinho. E numa próxima oportunidade eu volto. Tem muita história ainda pra gente contar, viu? Tem E muita tem história muita coisa pra gente bacana, falar. legal pra gente contar. Histórias positivas, tá? Histórias de superação também, que a gente também passa por momentos assim e que as pessoas precisam ouvir também. né? Autoestima, né? E o que você achou do projeto Vendendo Maringá? Bacana. E vão vender ainda mais. Vão vender Porque aqui é a mais. melhor cidade pra se viver. Sem dúvida alguma. E até porque tem a gente aqui também, né, Marcel? Se não fosse Fala a verdade. nós aqui que fazemos o negócio, e o maringaense, né? O maringaense a gente sabe que não tem tempo ruim, sempre arregaça a manga todo dia de manhã. Igual você tá falando, eu acordo 4 horas da manhã. Não é qualquer um que gosta de acordar cedo, arregaçar as mangas e partir pra luta. Então acho que isso é o principal do maringaense também, que você vê que o pessoal não tem preguiça do negócio. Não, força, cidade- dedicação, isso não falta aqui com o maringaense. É isso aí. Então é isso. Um brinde Cara, nosso aqui que a gente sempre brinde. encerra. Valeu. O pessoal, Obrigado. o Juliano tá na rede social. Acompanhe ele aí. Qual que é a sua rede social, Juliano? Fala pra nós. O aí. Instagram é @JulianoPingafogo. Arroba Juliano Pingafogo.
Isso. E Facebook no YouTube, @Grupo Pinga Fogo. O pessoal acompanha a transmissão do nosso programa de TV ao vivo também lá. Tem aplicativo, né? Não tem aplicativo? Tem o aplicativo da rádio. Pinga Fogo, busca lá. Baixa lá aplicativo. também e nos Eu acompanha. baixei. Bacana. legal, aplicativo. Quem tiver aí, entra no app ou onde tiver. Eu Pinga Fogo. Convido, só para esticar um pouquinho, convido o pessoal para acompanhar a gente no rádio. Porque às vezes o pessoal conhece mais assim da TV, mas no rádio. O rádio, por exemplo, eu faço 3 horas de manhã, das 6h30 às 9h30. Intercalando informação, opinião, a participação das pessoas, do ouvinte também, porque Pinga Fogo FM é a rádio que ouve você. A opinião de quem está do outro lado do rádio, acompanhando, ouvindo boa música. Nós temos um momento de oração também, porque todos nós precisamos desse momento de fé aí. Uma programação bem eclética, bem bacana, para você sintonizar e ouvir 91.5. Informação. FM 91.5. Tem muito humor também, muito legal, viu? Na Pessoal, parte da tarde, descontração é uma extensão do hospício, mais ou menos assim, para vocês entenderem. Mas é legal, a gente precisa legal, disso. sim, é Legal, A gente muito bom. precisa dar soltar, risada né? um pouquinho. Bacana. Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Pessoal, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por estar junto com a gente Show até de agora. bola. E essa figuraça que tá aqui, Juliano André Pinga Fogo de Oliveira Neto. Neto. Nós. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Um abraço. Juliano. Valeu. Valeu, pessoal. Um abração.